Nós estamos comentando hoje no seu Filosofando a violência, mas principalmente como nós podemos cultivar ou desenvolver uma cultura de paz, principalmente no nosso país que está passando por momentos muito difíceis na atualidade, não que não estivesse passando antes, na verdade, mas agora nós estamos chegando no momento de solução deste problema. Então, eu estava falando a respeito da moral, do desenvolvimento do senso moral através dos tempos, mas e a ética, onde fica aí, né? A ética surge no exercício de valores que priorizam o bem comum, que alia liberdade, responsabilidade, autonomia e interdependência. Você pode pensar comigo que nós já estamos no momento de assumir moral e ética no que tange ao comportamento diário, no cotidiano, né? Não se explica mais que nós, na civilização tão avançada que chegamos, nós continuemos com comportamentos de total falta de respeito ao direito do outro e falta de empatia. No que tange à educação, em entrevista do médium Raul Teixeira, há alguns anos, ele enfatizava o valor da construção da paz pela educação e ensino espírita. E aqui eu destaco as suas palavras numa entrevista que ele deu para uma revista espírita. A violência no Brasil, abre aspas, a violência no Brasil, como no mundo, tem as suas raízes profundas na alma humana, sem dúvida nenhuma. A violência costuma ser a reação de quem não conseguiu trabalhar-se intimamente, transformando instintos em reflexão, em sentimento. Toda violência, de todo tipo e intensidade, é característica de mundos expiatórios, exigindo nosso esforço pela autoeducação, pela autoconquista e pela disciplina interior. Continua Raul Teixeira, no que se refere à qualidade do ensino espírita, podemos aprimorá-lo através da melhora do nível de conhecimento dos seus instrutores, dos seus expositores e divulgadores. Enquanto tivermos uma massa de companheiros pouco interessada nos fundamentos da codificação de Allan Kardec e dos espíritos superiores, desconhecedores das reflexões dos livros clássicos do Espiritismo e com pouca disposição para os estudos, claro é que a qualidade do ensino espírita tenderá a decair sempre mais. Continua Raul Teixeira. Ninguém poderá desejar viver uma proposta doutrinária que, por seu turno, ignora. Não se concebe alguém que se dispõe a vestir a camisa de uma doutrina sobre a qual jamais se reflexionou. E aqui eu peço licença ao autor para concordar plenamente com ele e dizer o seguinte, que existem doutrinas espiritualistas estranhas, como as das crianças índigo, pseudociências sobre vida em outros planetas, livros a centenas de médiuns com ensinamentos duvidosos e que pretendem passar por espíritas e sustentam as críticas e os comentários do Raul Teixeira nesse sentido. Continuemos com os comentários do lúcido estudioso do Espiritismo. Fora do estudo educativo permanente de boa qualidade, será muito difícil a transformação do gênero humano, uma vez que, consoante informa Allan Kardec, a educação é a arte de formar o caráter. Nós gostaríamos de acrescentar ao comentário que eu fiz anteriormente que o espiritismo não é para ser vivido somente dentro do centro espírita. O centro espírita canaliza o público, os estudiosos e a divulgação. Mas o espiritismo é uma outra forma de pensar o mundo, é uma visão de mundo diferente, é uma forma de vivência. Portanto, não deveria ficar enclausurada numa instituição. A instituição é representativa, mas a vida humana deve ser vivida fora também do centro espírita. Raul ainda acrescenta que a deficiente formação espírita acarreta embates e lutas dentro das casas espíritas, o que demonstra a quase total ingerência do fator meramente pessoal e não a serviço do Evangelho e da doutrina dos espíritos. Portanto, se queremos realmente que a filosofia espírita alcance os corações e as mentes humanas no sentido do esclarecimento e no desenvolvimento do conhecimento espírita, a leitura espírita de mundo, precisamos resguardar, mas acima de tudo estudar o Espiritismo, a Revista Espírita, as ponderações e reflexões de Kardec, o amado apóstolo de Jesus na modernidade. Muitas pessoas acham que Kardec está desatualizado, de forma alguma.
Kardec se coloca na mesma posição de Pedro Abelardo e de René Descartes. Existe um comentário bastante interessante do filósofo Herculano Pires quando se refere a esses dois últimos, e eu peço a ele licença para inserir o Kardec nesse comentário. Ele diz o seguinte, que Abelardo e Descartes eram homens do futuro presos irremediavelmente na armadilha do presente deles, da escolástica e da modernidade. Kardec, sem dúvida nenhuma, poderia estar preso naquela forma de pensar daquele momento no qual ele viveu, mas a sua visão de mundo, o seu pensamento é para todo sempre, porque é um homem visionário, um homem que via o futuro à sua frente. E via também as condições que o Espiritismo poderia oferecer para que todo mundo vivesse em paz e melhor. Nesse ano de 2018, lembramos as mortes de 3 grandes pacifistas por meios violentos. Deram suas vidas para que a paz ocupasse a vida de todos os que os conhecessem no futuro. Um indiano, um norte-americano e um brasileiro. O norte-americano, Martin Luther King. O indiano, Mohandas Karamchand Gandhi, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi se lembra no ano de 2018, 70 anos da sua morte. Martin Luther King morreu 20 anos depois, em 1968. Os dois sofreram atentados. E o brasileiro Sérgio Vieira de Mello. Comecemos por lembrar o brasileiro Vieira de Mello, e eu reproduzo aqui uma matéria do site UOL, que você pode acessar através da internet. No dia 19 de agosto de 2003, portanto 15 anos este ano, um atentado terrorista à sede da ONU, a Organização das Nações Unidas no Iraque, colocava fim à vida do diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello, então com 55 anos. Além dele, 21 funcionários das Nações Unidas morreram nesse ataque atribuído pelos Estados Unidos à Al-Qaeda. Vieira de Mello havia apenas 3 meses no Iraque. Ele havia sido nomeado em junho daquele ano para o posto de representante especial do secretário-geral no Iraque, para onde foi para uma estadia inicial de 4 meses. Sua missão era trabalhar para restabelecer a tranquilidade no país e ajudar os iraquianos a construir um governo democrático. O secretário-geral da ONU, à época, Kofi Annan, afirmava que Mello era a pessoa certa para resolver qualquer problema. Ele foi o primeiro brasileiro a atingir o alto escalão nas Nações Unidas e muitos o apontavam como o sucessor de Kofi Annan. A historiadora Samantha Power, autora da biografia de Mello chamada O Homem que Queria Salvar o Mundo, editado pela Companhia das Letras, conta que o diplomata fez questão de que os escritórios da ONU em Bagdá fossem abertos aos civis iraquianos. Ao contrário da Zona Verde iraquiana, onde as instalações dos Estados Unidos eram altamente guardadas por cercas e soldados, decisão que o teria deixado mais vulnerável à ameaça terrorista. Antes da missão no Iraque, Vieira de Mello assumiu por quase um ano o mais importante posto da sua carreira nas Nações Unidas, o de Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos. O diplomata, que trabalhou na resolução de conflitos durante 34 anos, ajudou na restauração da ordem em Kosovo, na Guerra da Bósnia, se todos se lembram, em 1999, e na transição do Timor-Leste para a independência da Indonésia, talvez o seu maior legado alcançado no ano de 2002. Sem dúvida nenhuma que Vieira de Mello foi um exemplo de conduta diplomática, principalmente nos tempos atuais, não é? Em meio a tantos que entendem a sua profissão como meramente oficial, sem significado nenhum de ordem humanista. Gandhi e Luther King merecem um programa cada um e é o que nós vamos fazer nas próximas semanas. Aguarde. Muitos hão de concordar que a tarefa prioritária para o século XXI é a transição da cultura de guerra para uma cultura de paz. Esta também é a opinião do Dr. David Adams, psicólogo especialista em mecanismos cerebrais do comportamento de agressão, transformação da guerra ao longo da história e psicologia dos pacifistas. Professor da Universidade Yale, nos Estados Unidos, foi responsável na ONU de programas nacionais de cultura de paz e resolução de conflitos. Hoje trabalha em programas de não violência para as crianças do mundo.
Eu tive a oportunidade de assistir um seminário com o Dr. David Adams, numa associação aqui em São Paulo, alguns anos atrás. Mas eu destaquei uma entrevista para o jornal Folha de São Paulo e eu vou reproduzir aqui algumas opiniões do Adams a respeito da cultura de paz, a necessidade de cultura de paz. Ele afirma que a guerra é hoje uma instituição. E o que significa isso? Ele vê as guerras como a ponta de um iceberg. E 90% do iceberg é cultura de guerra, que nós não enxergamos, mas ela vem dominando há 5.000 anos. Escravidão, colonialismo, imperialismo, ideologias como comunismo, troca de armas por drogas, tudo isso é cultura de guerra. Pegue qualquer país no mundo, ele diz, e veja o orçamento, o maior é o da área militar. E eu faço observação a você, para que tome consciência que o Brasil hoje exporta milhões de dólares em armas potentes para países em guerra no Oriente Médio. Será que é esse o destino do Brasil? Que diriam os espíritas a esse respeito? Mesmo na ONU, o maior orçamento é militar, ele diz. Agora, diz ele, é hora de mudar todo esse iceberg, toda essa cultura. É um caminho longo, 10 anos não são suficientes. Ele está se referindo aqui à década de cultura de paz criada pela ONU no início do século. Perguntado se a guerra surge do ódio, ele foi peremptório. Não, a guerra não surge do ódio, ela é hoje uma instituição, primeiramente do Estado. Presidentes, quando vão à guerra, não estão com raiva, estão fazendo o seu trabalho. Mas os mesmos que inventam a guerra têm que criar a paz, que também é uma instituição. Aqui eu faço um parênteses. A paz é uma instituição, caro telespectador. Veja que quando nos referimos à instituição é no sentido de uma estrutura hierárquica, com forças de comando agindo como lideranças que visam cumprir determinados objetivos estratégicos. Nós vamos encerrar essa reflexão por aqui, mas nós vamos continuar nos próximos programas. Não perca o Filosofando, nós estaremos de volta na próxima semana. Até lá!